Bem-vindo ao canal Ancestralidade, o espaço onde as vozes antigas voltam a falar. Aqui, cada história é um tambor batendo no tempo, e cada ensinamento é um chamado à memória que vive dentro de nós. Hoje, abrimos as portas do silêncio. O céu e o cemitério se unem para revelar o mistério do dia de finados. Um tempo de lembrança, de reconciliação e de axé. Prepare seu coração e seu respeito, porque o que começa agora é mais que um documentário. É uma travessia espiritual entre o céu e o cemitério, a jornada dos espíritos no dia de finados. O dia ainda nem nasceu por inteiro, e já há algo diferente no ar. O vento sopra mais lento, como se respeitasse um antigo acordo com o tempo. Os galhos se movem em silêncio, e a terra úmida da noite exala o perfume da memória. O dia de finados amanhece. Para muitos é apenas um feriado, um dia de flores, velas e saudade. Mas para os que caminham com o axé no peito, é muito mais do que isso. É o dia em que o mundo dos vivos se aproxima do mundo dos mortos, quando os portais se abrem e as vozes ancestrais se fazem ouvir outra vez. No calendário ocidental, o dia de finados nasceu da tradição católica. Um tempo para lembrar os fiéis falecidos, uma data de luto e oração. Mas no coração das terras afro-brasileiras, esse mesmo dia carrega outras cores e outras canções. Nos terreiros, nas comunidades, nos quilombos e nos altares domésticos, a lembrança dos mortos nunca foi apenas dor, foi sempre também vida, presença, continuidade. Antes da colonização, nas terras de onde vieram nossos ancestrais africanos, a morte era entendida como passagem, não como perda. O espírito atravessava o rio da existência e seguia para o reino dos ancestrais, um lugar de descanso, mas também de cuidado. De lá, os mais velhos protegiam os vivos, inspiravam seus passos e se faziam presentes nos rituais. No Brasil, esse entendimento encontrou o solo fértil das tradições indígenas, onde também se acreditava que o espírito nunca morre, apenas muda de morada. Quando o cristianismo chegou com sua liturgia de luto, as visões se misturaram, e o que hoje chamamos de Dia de Finados se tornou uma encruzilhada de crenças, onde velas católicas iluminam tumbas que guardam memórias africanas e orações cristãs se misturam ao sopro do cachimbo dos pretos velhos. Por isso, o Dia de Finados é um dia de sincretismo sagrado, onde o povo de fé aprende que nenhuma religião detém sozinha o mistério da morte. Cada tradição toca apenas uma parte do véu, e é no encontro das vozes que se revela o todo. Nas cidades grandes, o cemitério é lugar de pressa e formalidade. Mas nas comunidades de axé, esse dia é vivido com reverência. As famílias visitam os túmulos com flores, água, velas e palavras simples. Alguns levam o rosário, outros, o atabaque silencioso no coração. Uns rezam ave-marias, outros entoam cânticos antigos de terreiro, porque sabem que, no fundo, estão dizendo a mesma coisa. Vocês não estão esquecidos. Continuem conosco. No interior, em vilas afastadas, há quem ainda prepare café, fumo e pão para os que partiram. Colocam os pratos na mesa e dizem: comam, meus velhos, hoje é o dia de vocês. É o jeito antigo, o jeito que reconhece que a morte não separa, apenas transforma. É nesse cenário que se encontra João de Aruanda, um jovem médium, aprendiz de Umbanda, que vive o início de sua caminhada espiritual. Há meses, João sente algo diferente, uma inquietação que o faz acordar no meio da noite, ouvindo o som distante de um tambor que ninguém mais escuta. Ele vive em um bairro simples, e seu terreiro pequeno fica nos fundos da casa da mãe de santo. Lá, aprendeu a varrer o chão antes das giras, a respeitar o ponto riscado antes de falar e a observar em silêncio quando os guias chegavam. Mas naquela semana, algo parecia chamá-lo com mais força. Sonhos vívidos, cheios de vozes antigas,
invadiam suas noites. No mais recente, ele via um campo santo coberto por névoa, e no meio dele, uma sombra que o observava. Nem escura, nem luminosa, apenas intensa. E uma voz, rouca e firme, dizia: Vem, o que você teme é o que você precisa entender. Desde então, João acordava com o coração acelerado, com o cheiro da terra molhada impregnado na alma. A mãe de santo, mulher sábia e paciente, o ouviu e apenas respondeu: É o Molu te chamando, meu filho. No dia dos mortos, os vivos que têm missão são convidados a aprender. E foi assim que, naquele 2 de novembro, João levantou cedo, acendeu uma vela branca diante do congá e pediu licença aos seus guias para visitar o cemitério. Não era comum um filho ir sozinho, mas algo dentro dele dizia que era preciso. O céu estava cinza, mas a luz era bonita. Pelas ruas, pessoas caminhavam em silêncio, com flores e lembranças nas mãos. O cheiro de vela misturava-se ao das roseiras e da terra. Cada passo de João era uma prece. No fundo, ele não sabia o que buscava, apenas sabia que precisava ir. Ao chegar diante do portão do cemitério, hesitou. Aquele espaço sempre o causara desconforto. Ali, o tempo parecia parado. O vento falava outra língua. Mas, ao mesmo tempo, havia um respeito profundo, como se cada túmulo guardasse um segredo que só poderia ser revelado no silêncio. João respirou fundo, fez o sinal da cruz e murmurou uma prece. Com licença, meus velhos, não venho por curiosidade, venho para aprender. O portão rangeu e ele entrou. O chão úmido cedeu levemente sob seus pés. O ar estava pesado, mas não triste. Era um peso cheio de presença. As velas ardiam devagar, e o som distante de orações se misturava ao canto dos pássaros. Enquanto caminhava, uma sensação de familiaridade crescia, como se já tivesse estado ali antes, não com o corpo, mas com o espírito. Parou diante de uma lápide sem nome, uma pedra antiga, coberta por musgo e raízes, e ali, sem entender o porquê, ajoelhou-se. Foi quando o vento mudou. Um sopro quente passou por ele, e a chama da vela que trazia tremulou como se respirasse. O tempo pareceu parar, e de repente uma calma profunda o envolveu. Naquele instante, João não ouviu, mas sentiu uma voz dentro de si. A voz de um velho que falava sem pressa, com ternura e autoridade. Não temas o silêncio, meu filho, é nele que os ancestrais respondem. Um arrepio subiu-lhe pela espinha, mas o medo não veio, apenas lágrimas, como se algo dentro dele tivesse sido reconhecido. Aquele era o primeiro portal, o encontro entre o medo humano e a sabedoria espiritual. O cemitério deixava de ser um lugar de morte e se tornava um campo de iniciação. Naquele momento, João compreendeu que o dia de finados não é apenas sobre lembrar os que partiram, mas sobre relembrar quem somos nós, os que ficaram. Porque o esquecimento é a verdadeira morte. E enquanto essa verdade crescia dentro dele, uma nova presença se manifestou no ar. Era sutil, mas poderosa. A vibração das encruzilhadas, a energia do movimento. Era Exu. Sem aparecer, Exu se fez sentir. O vento soprou de 4 direções ao mesmo tempo, e João teve a certeza de que os caminhos entre os mundos haviam se aberto. Era o chamado para atravessar o limiar. Toda jornada espiritual começa com uma escolha. João poderia ter se levantado e ido embora, como tantos que recuam diante do mistério. Mas ele permaneceu ajoelhado. E esse simples gesto foi suficiente para mudar tudo. A chama da vela se firmou, reta e serena. O coração dele desacelerou, e o silêncio que antes pesava, agora acolhia. No alto, uma nuvem se abriu, e um raio de luz tocou a terra. Era como se o céu e o cemitério trocassem olhares. Um momento breve, mas eterno. A fronteira entre os mundos havia se desfeito. João fechou os olhos e, quando os abriu novamente, o cemitério já não era o mesmo.
O espaço físico dera lugar a um campo de luz dourada e névoa suave. Os túmulos haviam se transformado em portais de energia, e no horizonte silhuetas caminhavam, figuras serenas, envoltas em paz. Naquele instante, João deixava o mundo dos vivos, não como quem morre, mas como quem aprende a ver além do véu. O chamado do silêncio havia sido atendido, e a travessia estava apenas começando. O ar vibra como se estivesse vivo. João sente a pele formigar. O chão sob seus pés parece respirar. O cemitério dissolveu-se em névoa dourada e o tempo se abriu em múltiplas direções. Ele não sabe se está sonhando ou desperto. Sabe apenas que está em outro plano, entre o que é e o que já foi. Ao redor dele, há formas que se movem lentamente, como lembranças tomando corpo. Algumas parecem pessoas, outras luzes que andam. Ele sente medo, mas é um medo diferente, não de ameaça, mas de revelação. A travessia começa quando o espírito deixa de olhar o mundo pelo que é e começa a vê-lo pelo que significa. João caminha sem pressa. A cada passo, sente que pisa não sobre terra, mas sobre memórias. O som que o guia é um murmúrio antigo, como rezas que ele já ouviu em giras, vindas de bocas que o tempo apagou. De repente, percebe que há um caminho de pedras brancas à sua frente. Ele segue por ele e logo chega a um rio largo e calmo. A água é translúcida, mas não reflete sua imagem. Do outro lado, ele vê sombras que se movem com leveza, como se o chamassem. Um vento quente sopra. João reconhece a energia. É Exu, o guardião das passagens. O vento traz uma vibração firme, uma mistura de ordem e liberdade. A água do rio se divide lentamente, abrindo espaço para ele atravessar. Toda a alma, antes de seguir, deve cruzar o rio da lembrança. O que se esquece aqui deixa de doer. O que se conserva se transforma em sabedoria. João entra na água. Ela não está fria nem quente, está viva. Cada passo é uma recordação. Ele vê flashes de sua vida, a infância, as primeiras giras, as vezes em que duvidou da própria fé. Atravessar aquele rio é atravessar a si mesmo. Ao chegar à outra margem, sente-se mais leve. O vento agora é brando e o céu, se é que existe um, pulsa em tons de cobre e violeta. À frente, uma estrada de terra vermelha o convida a seguir. Atravessando a névoa, João vê um campo coberto por árvores antigas. Debaixo delas, velhos de roupas simples fumam cachimbos. São pretos velhos. Eles não falam, apenas olham, e seus olhos dizem tudo: compreensão, firmeza e amor. Os pretos velhos são as vozes da experiência, o elo entre o sofrimento e a sabedoria. Carregam nas mãos o pó da terra e no coração a luz do perdão. São eles que ensinam que o sofrimento é apenas a terra revolvida antes da semente brotar. João sente vontade de se ajoelhar e o faz. Um dos anciãos se aproxima. Não fala, mas toca sua cabeça com a ponta do cachimbo. O toque é leve e, mesmo assim, o corpo de João se aquece inteiro. Ele sente a energia subir dos pés à cabeça e uma calma profunda o envolve. Ali, o médium compreende sem palavras o que sempre buscou entender com o raciocínio. Aprende que o verdadeiro conhecimento espiritual não se explica, se sente. Os pretos velhos começam a entoar um canto baixo, quase um sussurro. É uma cantiga sem idioma, mas João entende cada nota. As palavras não importam, o sentido está na vibração. Ele sente o amor deles percorrer o ar como fumaça. O canto fala de vida, de morte, de trabalho e descanso. Fala de aceitar o tempo, de respeitar as idas e vindas. E à medida que ouve, João começa a perceber o quanto resistia às mudanças, o quanto temia perder o controle. A travessia das almas é também a travessia do ego. O que resiste, sofre, o que confia, flui. As vozes dos pretos velhos cessam, o vento muda novamente. Agora, o ar tem cheiro de ferro e fogo. Uma presença se aproxima, forte, vibrante, imensa. Exu retorna.
João sente a energia das encruzilhadas, o ponto onde tudo começa e termina. Ele sabe que está diante do guardião. Não o vê por inteiro, mas sente sua força. O chão vibra e os 4 ventos se cruzam. Exu é o movimento, o impulso divino que faz o axé circular. É ele quem abre o caminho entre os planos e garante que nada fique estagnado. Sem Exu, a alma se perde, com ele se reencontra. A voz que vibra dentro de João é firme e generosa. Ela não o julga, mas o questiona. O que você ainda teme? João tenta responder, mas não há som. A resposta vem em pensamento. Teme esquecer de quem ama. Teme que a vida acabe antes de cumprir sua missão. O vento sopra mais forte. Exu não oferece respostas prontas. Ele mostra o espelho. O discípulo precisa enxergar. João vê sua própria imagem refletida em uma poça vermelha que surge no chão. Nela, ele não se vê como corpo, mas como energia. Luzes entrelaçadas, em tons de dourado e cinza. Entende então que dentro dele convivem o medo e a fé, a dúvida e a coragem. E que o verdadeiro equilíbrio espiritual é aceitar essa dualidade. Exu se afasta e o vento cessa. Um novo silêncio se instala, mas é um silêncio fértil. Ao longe, João ouve o som suave de tambores. A batida é lenta, compassada, quase um coração. O som vem de um lugar onde o tempo não existe. É o chamado de Omolu, o Senhor das almas, aquele que cura através da transformação. A estrada de terra vermelha se alonga e João caminha. A cada passo, o cenário muda. Árvores secas dão lugar a campos de cinza. O chão parece coberto por cinzas de antigos fogos. Ele sente o calor sob os pés, mas não se queima. No horizonte surge uma figura coberta de palhas. A presença é tão forte que o ar se curva ao redor dela. João para. Sente o impulso de se ajoelhar novamente. O medo e o respeito se confundem. Omolu é o Senhor das transformações. Sua aparência oculta a luz intensa que carrega. Dele vem a força que apodrece o que é falso e faz germinar o que é verdadeiro. João abaixa a cabeça. Não há palavra, apenas um profundo reconhecimento. Ele sente o corpo vibrar e dentro do peito uma ferida antiga se abre, a dor de todas as perdas que não compreendeu. Omolu não fala, mas o toque invisível de sua presença o envolve. A dor não some, se transforma em calor. João percebe que, ao acolher o sofrimento, algo dentro dele se cura. Assim se inicia o aprendizado da travessia. O médium entende que morrer não é desaparecer, é mudar de forma. E que toda dor é apenas o nascimento da consciência. O silêncio que segue a aparição de Omolu não é vazio. É um silêncio cheio de vibração, um pulsar subterrâneo que vem da terra e se mistura ao ritmo do sangue. João permanece ajoelhado e a poeira das cinzas sobe em espirais lentas ao seu redor. Sente que está no coração da transformação. A morte é o grande espelho do espírito. Ela mostra o que o tempo oculta, o que a pressa não permite enxergar. É nela que cada um se vê sem as máscaras da matéria. A figura de Omolu se aproxima. De seu corpo de palhas, um brilho dourado começa a escapar. Não é uma luz que ofusca, é uma luz que revela. João sente que, se olhar profundamente, verá o que realmente é. Ele fecha os olhos. Em sua mente surgem lembranças que pensava esquecidas. Os momentos de arrogância, os julgamentos apressados, o medo disfarçado de fé. Mas também vê os gestos de compaixão, às vezes em que ofereceu ajuda sem esperar retorno. Percebe que dentro dele coexistem sombra e claridade. Omolu mostra que toda alma é um campo dividido entre luz e sombra. Não há salvação sem aceitação, nem cura sem reconhecer a própria dor. A dor que antes pesava, agora pulsa como um tambor. Cada batida é um ensinamento. João compreende que as feridas não são punições, mas portais. Cada lágrima é um chamado da terra para que algo em nós floresça. Aos poucos,
O cenário ao redor muda. As cinzas dão lugar a campos de ervas. O ar se torna perfumado e o som de cânticos femininos ecoa à distância. São vozes doces, de mães e avós espirituais que cuidam das almas em travessia. João caminha até um grande círculo de mulheres vestidas de branco. Elas dançam lentamente e de suas mãos caem pétalas sobre o chão. Entre elas, sente a presença de Oxum, a Senhora das Águas Doces e da Compaixão. Em toda a jornada de cura, a força da doçura precisa equilibrar o fogo da transformação. É Oxum quem recolhe as lágrimas e as transforma em rios de amor. Uma das mulheres toca o ombro de João. Ele sente uma onda de ternura e entende sem palavras que a dor do passado não define o que ele é. O perdão começa quando o coração aceita sua própria história. Omolu traz o remédio pela verdade, Oxum adoça o remédio com amor. E entre ambos, o espírito aprende que cura e compaixão são a mesma energia em direções diferentes. De repente, o vento muda. As pétalas se dispersam e o campo se cobre de um brilho prateado. O céu se escurece e no horizonte surgem luzes que se movem erráticas, almas perdidas sem direção. Elas vagam como ecos, presas ao que não aceitaram deixar. João sente um aperto no peito. Reconhece nelas o medo que um dia foi seu. Quer ajudá-las, mas não sabe como. Muitos espíritos se perdem não por maldade, mas por apego. Apegam-se ao que amavam, ao que possuíam, ao que não conseguiram perdoar. São memórias que se recusam a dormir. Omolu se aproxima dele e levanta o braço. Do movimento parte um sopro quente, como o vento que precede a chuva. As almas tremem, recuam e aos poucos se acalmam. A luz dourada de Omolu as envolve e as guia de volta para o campo de descanso. João observa em silêncio, sente uma mistura de espanto e reverência. Compreende que na vida o mesmo poder que cura também destrói, mas a destruição, quando vem de Omolu, é apenas transformação. Quando o axé é interrompido pelo medo, ele apodrece. Omolu devolve movimento ao que estagnou. É por isso que seu domínio é o cemitério, o lugar onde a vida repousa para voltar mais forte. Enquanto observa, João sente a presença de Exu novamente, não como vento, mas como chama. Uma brasa acende diante dele e se transforma em uma encruzilhada de luzes. Entende que deve seguir por um dos caminhos, mas não sabe qual. Na travessia espiritual, toda a alma chega à encruzilhada de si mesma. Cada direção é uma escolha, permanecer no medo ou caminhar na confiança. João olha para as 4 direções. Ao norte, vê lembranças de seu passado. Ao sul, os medos do futuro. Ao leste, a promessa de sabedoria. Ao oeste, o vazio do esquecimento. Escolhe o caminho do leste, aquele que se abre para a luz. A estrada o leva até um espelho d'água. Nele, vê o rosto de um jovem cansado, mas sereno. Sabe que é ele, mas ao mesmo tempo é outro. Sente-se mais velho, mais inteiro. Quem atravessa o mundo dos mortos e volta, já não é o mesmo. Carrega nos olhos a lembrança do infinito e aprende que o verdadeiro dom mediúnico não é falar com os espíritos, mas permitir que eles falem através da consciência desperta. João se aproxima do espelho. De dentro da água, uma figura emerge. É o preto velho que lhe falou no cemitério. Seu rosto é sereno, o sorriso acolhedor. Ele não precisa dizer nada, sua presença basta. O preto velho é o símbolo da sabedoria amadurecida. Sua força é mansa, mas firme. Ele ensina que a humildade é o chão onde a luz se sustenta. João sente vontade de chorar e chora. Não é tristeza, é reconhecimento. Com as lágrimas o espelho se desfaz e o velho se despede curvando a cabeça. João entende que o aprendizado está completo. Mas antes que possa se mover, o chão vibra. O céu se abre em clarões e uma energia intensa o envolve. Omolu retorna, agora radiante.
Da luz que emana dele, formas se erguem, espíritos curados, prontos para seguir adiante. Eles se alinham diante do Senhor das almas e desaparecem na névoa dourada. Assim, o ciclo da dor se encerra. O que foi liberto, sobe. O que foi compreendido, permanece como luz. João sente-se exausto, mas pleno. Sabe que algo dentro dele mudou de maneira irreversível. Não há mais medo, apenas reverência. Omolu volta o rosto em sua direção e, mesmo coberto de palhas, João percebe o brilho intenso por trás. É a luz da criação. Ele entende que a morte, afinal, é o ventre do mundo. Dela nascem todas as formas de vida. O médium atravessou o território da dor e aprendeu o segredo dos que não morrem. Quem aceita o fim com fé, encontra o recomeço dentro de si. As cinzas, agora transformadas em pó luminoso, flutuam e formam desenhos no espaço. Ele não sente mais o peso do corpo, apenas a vibração do coração pulsando em sintonia com a terra. Está no centro do mistério, onde o tempo se desfaz e o espírito reconhece a eternidade. A luz de Omolu se dissipa lentamente, até que resta apenas o brilho suave da brasa que Exu deixou para trás. Essa pequena chama arde diante dele, firme, quase humana. Ela respira, e de dentro dela uma voz se forma, não como som, mas como pensamento vivo. Tudo o que é parado apodrece, tudo o que circula renasce. A brasa cresce e se transforma em uma encruzilhada de fogo. 4 caminhos se abrem, cruzando-se num ponto central onde João agora se encontra. Cada estrada vibra com uma cor diferente, vermelha, azul, branca e dourada, representando as forças que movem o universo: ação, sabedoria, fé e transformação. Ele compreende que cada alma precisa escolher o seu caminho de retorno. A escolha não é castigo, mas consequência. Cada cor, um aprendizado. Cada direção, uma história. João sente a presença de Exu mais próxima, envolvente, inquestionável. Não vê seu rosto, apenas a energia que o envolve. A força é tão antiga que parece existir desde o primeiro som do mundo. E pela primeira vez, João entende que o medo que muitos sentem de Exu vem do reflexo de suas próprias sombras. A energia ao redor se aquece. Os caminhos pulsantes diante dele se fundem por um instante, revelando o centro, um ponto de pura luz onde não há forma nem cor, apenas existência. Ele compreende. Ali está o equilíbrio. O segredo da vida e da morte é o mesmo. O movimento constante, o fluxo do axé. Uma sensação de leveza o invade. Tudo o que era pesado desaparece, tudo o que era confuso se ordena. Sente o corpo espiritual expandir, tocando cada canto desse espaço sem forma. Não há mais separação entre ele, Exu, Omolu e os pretos velhos. São diferentes expressões da mesma consciência que habita o universo. De repente, a luz central pulsa mais forte. O chão vibra como tambor. O som cresce e o ambiente se transforma num vasto espaço de cores em rotação. João é elevado por essa corrente, girando lentamente, como se fosse parte do movimento do cosmos. Não há dor, não há ego, apenas presença. Enquanto gira, imagens de vidas antigas passam diante de seus olhos. Vê pessoas que foi, lugares onde viveu, gestos repetidos, erros e acertos costurados por uma mesma linha de aprendizado. Entende que a alma não é prisioneira do tempo, que cada encarnação é apenas um ciclo e que o verdadeiro destino é o aperfeiçoamento do amor. A luz se acalma. João pousa suavemente sobre um campo verde e silencioso. À sua volta, árvores altas balançam com o vento e o ar tem o perfume do alecrim e da guiné. Ao longe, um rio sereno reflete o céu. Atravessando-o, vê milhares de pequenas luzes. Almas serenas que seguem em paz. Reconhece entre elas alguns rostos conhecidos, amigos que já partiram, parentes distantes. Eles o cumprimentam com o olhar, sem palavras. Ele sorri.
Compreende, enfim, que a morte não leva ninguém para longe. Ela apenas muda o modo de estar presente. Os que amamos não desaparecem, apenas aprendem a nos tocar de outras formas. A brisa muda novamente. O céu se abre, revelando um brilho intenso, e uma força desce sobre ele. É a energia dos pretos velhos, vinda como um manto que cobre e protege. João sente o calor suave da bênção ancestral. Sabe que está sendo preparado para retornar. As vozes deles ecoam como uma prece silenciosa. Volta, filho. Leva contigo o que aprendeste. Ensina aos vivos que a morte é só mais um caminho, e que todo caminho leva de volta à vida. Uma lágrima escorre, não de tristeza, mas de gratidão. João percebe que foi curado não das dores físicas, mas das feridas da ignorância. Agora entende que viver é servir, e servir é manter o axé em movimento. O campo começa a desaparecer aos poucos. O vento se intensifica, girando em espiral, e tudo ao redor se desfaz em luz. O som do tambor retorna, primeiro distante, depois mais forte, mais ritmado. A pulsação se mistura ao bater de seu próprio coração. O chão reaparece sob seus pés. É o mesmo cemitério, mas agora banhado pela luz suave do entardecer. As velas continuam acesas e as flores brilham como se tivessem recebido um toque divino. João está de volta. O tempo parece não ter passado. As pessoas ainda caminham entre os túmulos, mas ele as vê de outra maneira, como viajantes inconscientes entre dois mundos. Sente vontade de lhes dizer que não há nada a temer, que cada vela acesa é um farol no caminho das almas, que cada lágrima derramada é uma oferenda de amor. Ele sorri, e uma paz profunda o envolve. Sabe que traz consigo o aprendizado dos mortos, a certeza de que a morte não é inimiga, mas mestra. No alto, o céu começa a mudar de cor. O sol desce lentamente e o horizonte se tinge de ouro e violeta. João fecha os olhos e agradece. Agradece aos pretos velhos, a Exu, a Omolu e a todos os que o guiaram. Sente o axé pulsar no peito, firme e quente, como o coração da própria terra. O tambor cessa e o silêncio retorna. Não o silêncio da ausência, mas o da presença total. É o silêncio dos ancestrais, o mesmo que ecoa entre o céu e o cemitério, o mesmo que fala sem voz. João abre os olhos e dá o primeiro passo rumo ao portão. Cada passo é uma prece, cada respiração, um cântico invisível. Ele caminha leve, como quem renasceu, e antes de cruzar o portão, volta-se uma última vez. Olha o cemitério iluminado pelo sol poente e pensa: aqui termina o medo, aqui começa o amor. O vento sopra, e por um instante, ele sente o toque invisível de uma mão antiga em seu ombro. É o sinal dos pretos velhos, dizendo que a travessia foi concluída. Com o coração pleno, João segue seu caminho. Atrás dele, o cemitério permanece sereno, não como um lugar de morte, mas como um templo vivo de lembranças e renascimento. Assim termina a travessia das almas. O aprendiz se torna mensageiro, e o silêncio antes temido se revela o idioma secreto dos deuses. O sol está baixo, tingindo o cemitério de tons dourados. As sombras se alongam entre as cruzes e as flores parecem ainda mais vivas. João caminha devagar, sentindo o peso leve de quem voltou de um lugar distante, mas familiar. A brisa traz o cheiro da terra e da cera, o mesmo perfume do início da jornada, mas agora com outro significado. A cada passo, ele sente o coração pulsar junto ao chão, como se o solo respirasse com ele. As vozes que antes o assustavam, agora soam como preces. Tudo está igual e, no entanto, tudo mudou. O entendimento se instala dentro dele como um fogo calmo. O que antes era dúvida, agora é certeza. A vida e a morte não são opostos, mas ciclos da mesma dança. Cada ser que nasce traz dentro de si a lembrança do pó. E cada alma que parte deixa uma centelha para que outra se acenda.
Ao longe, João vê uma mulher idosa depositando flores sobre um túmulo. Ela fala baixinho, como se conversasse com alguém que ainda estivesse ali. Ele observa e sente o axé daquela cena simples, o amor atravessando o véu, transformando o luto em conexão. Pela primeira vez, João percebe a grandiosidade escondida nos gestos cotidianos. O dia de finados, tantas vezes visto como um dia de tristeza, é na verdade um ritual coletivo de amor. Cada vela é um elo de luz, cada flor uma lembrança viva, cada lágrima uma oferenda de axé. O ar vibra e por um instante ele sente novamente a presença dos pretos velhos. É como um abraço invisível, feito de fumaça de cachimbo e sabedoria antiga. Eles lhe falam através do sentimento. Leva contigo o que aprendeste, filho. Ensina aos outros que a morte não existe. O que há é transformação. João se ajoelha no meio do caminho e toca o chão. Sente a pulsação da vida que brota sob as lápides, a energia que sobe da terra, alimentando tudo o que respira. Ele entende. Os cemitérios não são lugares de fim, mas de gestação. É ali que a terra prepara o retorno da vida. Levanta-se e segue em direção ao portão. O vento o acompanha como um companheiro leal. O barulho das folhas é como um cântico. Ele ouve tambores distantes, talvez de outro terreiro, talvez do mundo invisível. Cada batida o lembra de que o ritmo da vida nunca cessa. Mesmo quando o corpo para, o axé continua. O som do tambor é o coração do mundo, e o mundo é o corpo de Deus em movimento. Ao chegar ao portão, João para, vira-se uma última vez. O sol poente toca as cruzes, e o cemitério parece um campo de ouro. Ele respira fundo e sorri. Não há tristeza, apenas reverência. Ele agradece em silêncio a Omolu, guardião das almas e curador das dores. Agradece a Exu, senhor das passagens, que o guiou pelas encruzilhadas da consciência. E agradece aos pretos velhos que o ensinaram a humildade que sustenta o axé. Enquanto pensa, o som dos tambores se aproxima. Agora ele distingue os toques. São os filhos do terreiro, reunidos para encerrar o dia com preces e cantos. João sente o coração se aquecer. Caminha até lá. O terreiro está banhado pela luz das velas. As pessoas vestem branco e há uma serenidade no ar. A mãe de santo o vê chegando e apenas acena, com um olhar que diz: "Eu sabia que você voltaria diferente." João entra, tira os sapatos, toca o chão com as mãos e saúda o congá. As velas tremulam, como se reconhecessem a energia que ele traz. Os atabaques começam a soar, lentos e compassados. Ele se junta ao canto. As palavras antigas enchem o espaço. Canções que falam de paz, de retorno, de gratidão. E enquanto canta, João sente algo se abrir dentro de si. Uma corrente de axé que o atravessa por inteiro. O corpo se move no ritmo da música e os olhos se enchem de lágrimas, não de dor, mas de plenitude. Naquele instante, ele compreende o verdadeiro sentido da mediunidade. Não é poder nem privilégio, é serviço, é ponte. O médium é aquele que permite que o sagrado se manifeste no mundo. É aquele que escuta, traduz e entrega o recado dos ancestrais. E o recado é simples: viver é um ato de fé. Cada gesto, cada palavra, cada respiração é parte de um ritual maior. Honrar a vida é honrar os mortos, e honrar os mortos é continuar o trabalho da criação. O canto aumenta, e o terreiro inteiro vibra como se fosse um único corpo. As energias se misturam, formando um campo de luz. João fecha os olhos e sente a presença dos guias à sua volta. Os pretos velhos, Exu, Omolu, todos ali participando da celebração. Eles não estão separados dos vivos. Estão dançando juntos, invisíveis, sustentando o axé que faz o mundo girar. O som do tambor sobe como um chamado, ecoando além das paredes, além do tempo. E quando o último toque ressoa, o silêncio volta. Mas agora o silêncio é cheio de sentido. É o mesmo que ele ouviu no cemitério, o silêncio que fala,
o silêncio dos ancestrais. O fogo das velas brilha mais forte, e João sente que o ciclo está completo. A morte ensinou a ele o valor da vida, e a vida o ensinou a reverenciar a morte. Tudo está em equilíbrio. Ele sorri, e a mãe de santo se aproxima. Coloca a mão sobre sua cabeça e diz apenas: agora você sabe o que é ser ponte, meu filho. Que seu axé seja leve e que sua palavra leve luz a quem tem medo do escuro. João abaixa a cabeça em respeito. As lágrimas correm, mas são suaves. Ele olha o congá iluminado e vê por um instante o reflexo do cemitério. Não como lugar de fim, mas como espelho do céu. O tempo parece parar. E nesse instante ele entende. O céu e o cemitério não estão distantes. São o mesmo espaço em duas frequências diferentes. Um abriga o corpo, o outro, o espírito. Ambos sustentados pelo mesmo sopro de Deus. As velas continuam a queimar. Os filhos do terreiro se abraçam e o ar se enche de paz. João sente que algo dentro dele se estabiliza. O medo cede lugar à confiança. Agora ele sabe. Cada vida é um fio de uma teia invisível. E o amor é o que mantém tudo unido. O tambor volta a tocar, desta vez num ritmo de encerramento. O toque é de gratidão. As vozes cantam em uníssono. Saravá Omolu, Saravá Exu, Saravá meus pretos velhos. E o som sobe como incenso, cruzando o espaço e alcançando o infinito. Lá fora, o vento se ergue mais uma vez. Leva consigo as preces, as lembranças, as promessas. E o céu, tingido de azul profundo, parece responder. O mundo está em paz. E João, agora mediador consciente entre os planos, sorri. Sabe que cada vez que o tambor tocar, cada vez que uma vela se acender, os portais entre o céu e o cemitério se abrirão novamente. Não para separar, mas para unir. Assim, o ciclo se cumpre e o axé continua. Quando o corpo descansa, o axé continua. O dia de finados nos lembra que os mortos não estão distantes. Eles caminham conosco, sustentam nossos passos e nos ensinam a valorizar a vida. Que este episódio tenha despertado em você o desejo de lembrar. Acenda uma vela, diga o nome de um ancestral querido e permita que o amor seja a ponte entre os mundos. Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Ancestralidade, deixe seu axé nos comentários e compartilhe este vídeo com quem precisa entender que o fim é apenas o início de outro caminho. Saravá a todos os que caminham entre o céu e a terra. Saravá Exu, Senhor das passagens. Saravá Omolu, Senhor da cura e do renascimento. Saravá meus pretos velhos, guardiões da sabedoria. Até o próximo encontro, onde as vozes dos ancestrais continuarão a ecoar, ensinando que a morte é apenas outra forma de vida.